Olá, boa tarde, meu companheiro, minha companheira, aos internautas. Esta é uma live que nós estamos querendo ter como objetivo 20 mil curtidas. Portanto, vamos curtir, vamos comentar e vamos compartilhar. Certamente você fará a página do PT na sua fanpage um momento de crescimento, mas, sobretudo, de debate, de discussão e de construção de unidade na ação política. Aqui nós vamos contar a presença da nossa companheira jornalista Poliana Uchoa, que trará junto comigo a você um conjunto de questões para que possamos debater, discutir e informar. Tem esta semana todo um sentimento de alegria por vários posicionamentos políticos. Nós tivemos aí reunião com prefeitos, vice-prefeitos, nós reunimos as nossas lideranças estaduais, nós tivemos o UB que o governador Camilo Santana apresentou, o nosso governador, o governador do PT, da KLM, com a EFRENSE e com a GOL, o que vai dar um impulsionamento muito grande à nossa economia. E, portanto, nesta tarde vamos conversar. Esta será uma busca para que nós tenhamos o entendimento e a construção da unidade da ação política. Poliana. Então, presidente, no mês passado nós tivemos a reunião com os secretários para definição dos setoriais aqui do Partido dos Trabalhadores. Como ficou a participação cearense em âmbito nacional? Bom, a nível nacional o PT terá uma presença com alguns membros compondo os setoriais e outros coordenando diretamente. Nós vamos ter o companheiro Rubens Linhares, que vai coordenar a pessoa portadora de deficiência. Nós vamos ter o companheiro Edson, que é o secretário de Direitos Humanos, que vai estar no Coletivo Nacional. Nós vamos ter a companheira Lara na Educação. Nós vamos ter a companheira Fátima Bandeira, nossa secretária de Mulheres, compondo a Secretaria Nacional. Nós vamos ter a companheira Michele Meira fazendo composição também no LGBT. Nós vamos ter o companheiro Joaquim Cartacho na Cultura, de forma que o PT saiu grande. O PT cearense terá uma presença decisiva. Aqui eu poderia dizer que tanto no âmbito sindical como no âmbito da educação, da saúde, dos direitos humanos, da pessoa com deficiência, do LGBT, do negro, nós tivemos uma presença expressiva com uma militância aguerrida. Se fizéssemos um balanço comparativo, guardado as devidas proporções e tendo como uma proporcionalidade, eu diria, Poliana, e a você, internauta, que o Ceará teve uma maior presença dentre todos os outros estados, perdendo numericamente para os estados de São Paulo, em alguns casos, e outros para Minas Gerais. Os demais, nós poderíamos dizer que a militância do PT fez a diferença e nesta dimensão de participação política, nós consolidamos uma trajetória que vem numa crescente. Não só do ponto de vista da participação numérica, mas da participação política. Os setoriais é a base de construção da ação partidária. E o PT, ao resgatar os setoriais, as suas secretarias, teve, sem sombra de dúvida, um processo de encontro com a sua militância. Evidentemente, precisamos dialogar muito mais, estabelecer um processo e repactuar com os movimentos sociais, com os setoriais e firmarmos um sentimento de estarmos juntos. E você, internauta, nesse momento, compartilhe esse nosso debate. Aqui embaixo está aparecendo o link da nossa fanpage. Aproveite e venha conosco construir as 20 mil curtidas. Comente, curta e compartilhe. Vamos lá, Poliana. Então, presidente, agora em dezembro nós vamos ter o PEDEX. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais para os companheiros, os filiados também, o que é o PEDEX e como é que vai ser esse processo aqui no Ceará. Bom, você internauta, você militante, simpatizante, aos dirigentes, o PEDEX é o processo de eleições direta extraordinária. Lembremos que neste ano nós fizemos um processo de eleição direta, o PED, e neste PED elegemos os diretórios municipais. O diretório estadual e o diretório nacional e suas respectivas direções foram eleitas em congresso. E para complementar os nossos diretórios municipais, nós vamos realizar agora no dia 3 de dezembro o processo de eleições direta extraordinária para fazermos com que aqueles diretórios
que pelos mais diferentes motivos não compuseram suas executivas nem seus diretórios, possam agora fazê-lo, seja do ponto de vista do cumprimento da cota da paridade, 50% homens, 50% mulheres, seja pela cota geracional de 20% de jovens, de negros, de etnias de uma maneira geral. Nós vamos ter a oportunidade de, no Ceará e em todo o país, no dia 3 de dezembro, fazer o PEDEX. E este momento é oportuno, porque nós, ao consolidarmos o partido com o seu processo interno, seja com a comissão provisória, que agora tem limitação de prazo de 90 dias, nós vamos ter a obrigatoriedade de constituir os diretórios municipais e suas respectivas executivas. E é disso que se trata o processo de eleições extraordinária. PEDEX, 3 de dezembro, vamos mobilizar, organizar e fazer um bonito encontro e participação direta da nossa militância. Presidente, agora em âmbito nacional, após a declaração do Funaro a respeito do repasse, né, para o ex-deputado Eduardo Cunha, a presidenta Dilma, eleita democraticamente, quer voltar... corta isso aí. Enfim, ela quer cancelar o impeachment. Esse retorno é possível ou não? Bom, Poliana, você internauta, você que milita nas redes sociais e nas mídias, sabem que o que a Dilma sofreu foi um golpe. E este golpe foi denunciado no primeiro momento numa articulação gravada pelo ex-presidente da Transpreto, o Sérgio Machado, em diálogo no primeiro momento com Renan Calheiros, com Romero Jucá, com o senador José Sarney, e o mais explícito de todos foi o Romero Jucá, que disse que precisava estancar a sangria, e não havia outra maneira de estancar a sangria da Lava Jato, senão tirar a presidenta, fazer um grande pacto. E lá, naquele momento, ele já denunciava que esse pacto tinha que envolver o Supremo Tribunal Federal. Aliás, o Supremo a gente precisa cobrar muito mais, porque ele está rendido, ele está acovardado, e o seu papel de guardião da nossa Constituição, de guardião dos direitos constitucionais, está sendo secundarizado. Briga de ministro, quando o ministro diz que ministro julga de acordo com a conveniência do réu, que ministro não julga de acordo com o direito, o Estado democrático de direito, mas o Estado de compadrio. Quando o ministro diz que um prende e outro solta, dá demonstração do patamar que é o debate em nível do Supremo Tribunal Federal. E, para corroborar com tudo isso, nós vamos agora, de forma explícita, de forma textual, e assinado o documento através de uma delação do Funaro, dizendo que realmente houve um pacto, e este pacto foi para comprar deputados federais, no sentido de votar pelo impeachment e o afastamento da presidenta. Quem participou desse diretamente? Recurso vindo da JBS, do Joesley Batista, recurso vindo do Eduardo Cunha, aliás, o gatuno Eduardo Cunha, esse você conhece, foi ele que disse. Vamos lembrar, é importante, internauta, que você possa nos ajudar nesse debate. Foi lá naquele momento que o Cunha, na comissão de ética, no Conselho de Ética, dizia: ou o PT vota com os seus 7 parlamentares para não abrir um processo de da Comissão de Ética contra mim, ou eu instauro um processo de impeachment contra a Dilma. E é exatamente esse gatuno, esse bandido, esse larápio que está na cadeia cumprindo pena, mas é o grande responsável, junto com o desequilibrado Aécio Pó, Aécio, que, vamos lembrar, nós tivemos recentemente a declaração do Aécio Neves, quando dizia: eu recebo 2 milhões de joelhos, mas nós temos que mandar alguém que a gente, antes que faça a delação, mate. É deste senador que não aceitou a derrota. O senador do PSDB, que tem uma visão, que construiu a desestabilização do governo, não permitiu que a Dilma governasse um só dia. É este presidenciável, foi este que, junto com Eduardo Cunha, patrocinou esse conjunto de medidas que hoje nós sabemos e conhecemos o que ela representa para o povo brasileiro. São políticas que Michel Cunha não, aí é demais. Michel Temer,
Cunha, poderia até dizer Michel Temer, Michel Cunha, tudo é farinha do mesmo saco, tudo faz parte da mesma quadrilha. Quadrilha que não é nós que dizemos, não é você militante, não é você internauta que diz, é o Procurador-Geral da República que elencou o Eliseu Padilha, o Moreira Franco, o outro gatuno com 54 milhões, o Jadel Vieira Lima, e o Michel Temer, junto com o ex-presidente da Câmara, o norte rio-grandense, que agora me falha a memória o nome dele, o ex-presidente Eduardo Henrique Alves, que o Ministério Público vai lá e diz, aqui dá uma quadrilha, hierarquiza, diz o que fez, como fez, e o crime continuado. Agora, o crime continuado continua sendo perpetrado contra todos nós. Por isso, você, meu companheiro, minha companheira internauta, é momento de curtir, compartilhar e ter o comentário do que você entende. Nossa live vai estar aqui representada aqui embaixo. Tá? A fanpage do PT. Venha conosco construir as 20 mil curtidas. Continuando, presidente, quais são as ações que o PT está fazendo para evitar essa portaria do golpista Temer sobre a liberação da escravidão? Esta é a mais espúria medida que o Ronaldo Nogueira e o Michel Temer perpetrou contra os mais humildes, os mais simples e os indefesos. Vamos lembrar que no ano passado, nos últimos 3 anos, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho Federal libertou da condição análoga ou a condição de escravo 8.365 trabalhadores, dado da CPT, que indica que o trabalho escravo é uma realidade nas pequenas e médias cidades. Aí nós, esta semana, assistindo a TV Boba, a TV daquela que patrocinou o golpe, a TV Bobo, aí nós assistimos que lá em São Paulo tinha uma família peruana que patrocinava o trabalho escravo análogo ao escravo, no grande capital de São Paulo, lá na cidade, na capital, no bairro do Brás. Ou seja, o que nós precisamos é dialogar, mobilizar e denunciar essa portaria no âmbito nacional, até mesmo porque o Código Penal, seja nas convenções internacionais que nós somos signatários, está lá vedado. E o que o Michel Temer fez foi exatamente permitir à bancada ruralista um gesto. Agora, esse gesto está em detrimento ao conjunto da sociedade, dos trabalhadores rurais que passam as piores condições de vida, de trabalho, as condições subhumanas. E qual é o papel do PT? Não só do papel do PT, mas dos progressistas, dos democratas, dos socialistas, dos comunistas, da igreja, dos intelectuais, daqueles que compreendem que não dá para tirar do conjunto do processo legiferante o que é albergado hoje na nossa lei, no que diz respeito à proteção ao trabalhador que está submetido à condição análoga ao escravo. E quais são essas condições? Primeiro, uma carga horária exaustiva. Segundo, as condições de alimentação. Terceiro, o local de trabalho. Quarto, a própria relação de remuneração. Quinto, as condições privadas de liberdade. São estas as características que vai tornar algo análogo a um escravo. O que é o escravo? Aquele que não tem vontade, não tem personalidade. É uma coisa, portanto, é a coisificação do trabalhador. É a coisificação do mundo do trabalho na perspectiva da sociologia do trabalho. E isso é inadmissível. E a denúncia no parlamento, a denúncia na sociedade, ingressar judicialmente para que sejamos todos unidos com o único sentimento de barrar esta imoralidade patrocinada pelo ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, e o golpista Michel Temer. Então, as pesquisas, elas divulgadas pelo Datafolha e pelo Ibope, mostram que o ex-presidente Lula é favorito no país inteiro, em todos os cenários. O Lula é o candidato do PT em 2018? Bom, nós aqui precisamos fazer um parêntese. Lula, dia 27, recebeu do povo brasileiro felicitações, desejo de muita saúde, vigor e, acima de tudo, paz. Lula fez aniversário. Aos 72 anos, este é o brasileiro que não tem na história republicana alguém que tenha sofrido tamanho caçada.
O Lula sofre uma caçada como se fosse um animal. O Lula sofre uma caçada como se fosse um marginal. O Lula sofre uma caçada brutal da elite carcomida desse país, patrimonialista e patriarcal, que não aceita e não permite que um operário, um trabalhador, um nordestino que saiu de Garanhuns pudesse mudar radicalmente a vida de todos nós. E aí não foi só o pequeno, o médio, mas o grande também que ganhou. A gente tem notícia de tantos empresários que hoje reclamam da crise e do sofrimento que seus parques industriais estão sofrendo. Agora, o que nós podemos dizer? Lula é candidato. Não há plano B, plano C, plano D. O plano é Lula. Eles não terão tempo suficiente, a justiça não tem como caçar Lula do direito de ser candidato. Agora, a maior garantia que o Lula tem é o apoio, a simpatia e o reconhecimento do seu legado. Nós que fizemos a caravana pelo Nordeste, a imprensa do sul do país dizia, não, é o Nordeste, porque o Lula tem no Nordeste uma mudança significativa da vida das pessoas. E nós fomos milhões que percorremos com Lula o sentimento de renovação, de alegria e de esperança no novo. E aqueles que diziam que este sentimento era exclusivo do Nordeste brasileiro, tiveram que calar a boca. Ontem nós encerramos, eu digo nós porque foi a militância da esquerda brasileira, nós encerramos a caravana pelas Minas Gerais e na praça 80 mil pessoas gritaram Lula, guerreiro do povo brasileiro. Mas não foi só na capital. Em todas as regiões às quais o Lula passou durante 9 dias pelos estados das Minas Gerais, nós vimos comoção. Nós vimos o povo alegre, feliz, cantando, celebrando e reencontrando com esta liderança. Esta é a liderança nata. Esta é a principal liderança da América Latina. Meu companheiro internauta, você sabe que Lula mudou a vida, você sabe que mudou para melhor, ao homem, à mulher, ao estudante, ao negro, aqueles que buscaram, a partir das suas convicções, mudança de vida. E é este homem que precisa voltar. Lula é sinônimo de reencontro do país com o seu caminho e a ruptura deste processo antidemocrático. Aliás, por falar em democracia, que absurdo! Lembremos o que aconteceu com o show do Caetano Veloso. Caetano que teve que sair do Brasil para morar na Inglaterra, foi exilado político por discordar do ideário da ditadura, da forma como vinha sendo tratada a nossa sociedade. E ontem, em pleno processo de liberdade democrática, uma decisão judicial de uma justiça que tem uma venda nos olhos para os trabalhadores, para a elite não. Portanto, o Caetano Veloso, em plena democracia, não foi permitido o show dele de solidariedade lá no MTST durante a ocupação da Povo Sem Medo, lá em São Bernardo do Campo. Cabe a nossa solidariedade, cabe a denúncia, o protesto e, sobretudo, a indignação. Não é razoável que, em plena democracia, tenhamos um cantor sendo cesseado pela voz da caneta, a sua expressão de vida. Por isso, todo esse sentimento é de construirmos a unidade, fortalecer as esquerdas. Nós teremos uma eleição em 2 turnos, evidentemente que será uma eleição polarizada, eu diria que esta eleição será plebiscitária. Nós vamos ter, na verdade, um grande plebiscito, se nós teremos uma candidatura de direita. Hoje tudo indica que essa candidatura pode ser o Bolsonaro, mas certamente não será, o PSDB vai vir com outro nome e o objetivo é, seja quem for, mobilizar, organizar e ganharmos as eleições, de preferência em primeiro turno, com humildade, com tranquilidade, sem arrobo, sem arrogância, mas discutindo com milhões e milhões de brasileiros que tiveram sua vida nesses últimos 12 meses colocada realmente na sarjeta e no mundo de desilusão. Cabe a nós, portanto, mobilizar e garantir ao nosso companheiro Lula a certeza do reencontro e a volta ao Palácio do Planalto. Venha conosco, compartilhe, curta e comente. Aqui está a nossa fanpage. Vamos ter
é 20 mil. Venha conosco curtir. Então, presidente, continuando falando sobre o Lula, ele disse que se eleito em 2018, ele fará um referendo revogatório dessas medidas tomadas pelo governo golpista. Seria essa a forma de reaver os direitos retirados pelo golpista Temer? Bom, este é o caminho jurídico, é o caminho legal, mas precisamos, para além da legalidade, termos a legitimidade. Quando o PT, o Lula e todos os atores que hoje debatem na sociedade, os juristas, a educação, os médicos, os setores sociais que discutem o golpe, dizem que precisamos fazer algo para reverter isso. Do ponto de vista legal, é um referendo revogatório. Ouvir a opinião dos trabalhadores, ouvir a opinião da sociedade, se eles querem revogar essas medidas ou não. Agora, você, Poliana, sabe que a base de todo o desenvolvimento de uma nação é o seu mercado interno de consumo. Nós precisamos equacionar o desemprego, que já atingiu patamares de 16 milhões, colocando crédito, colocando para as pessoas consumo e colocando principalmente as pessoas do ponto de vista do mercado de trabalho, tendo a oportunidade de geração de trabalho, emprego e renda. Então, esse cenário aqui em 2018, no Ceará, como é que ele fica? A questão das alianças, dos mandatos aqui ainda está sendo discutido, como é que vai ficar? Bom, o PT Ceará, ele realizou um encontro esta semana com os nossos prefeitos, com os nossos vices, fizemos 2 grandes painéis, um painel com o nosso querido prefeito, amigo Hilário Marques, de Quixadá, está fazendo uma espetacular gestão, ele apresentou questões importantes sobre a atualização do modo petista de governar, com a presença do Gilmar Mequini, da Associação Brasileira de Municípios, que fez um belíssimo apanhado do histórico do que representa as transformações e as necessidades de avanço, para além daquele modo petista tradicional. E nós tivemos o segundo painel, com o nosso companheiro secretário da Casa Civil, o petista Nelson Martins. Nesse painel, nós fizemos a discussão dos avanços e de como nós podemos nos apoderar do governo Camilo Santana no sentido das suas grandes políticas. Eu iniciei essa live falando sobre o RUB que o governo conquistou, o RUB da KLM, da Air France e da Gol, que vai profundamente alterar a relação econômica, social e cultural da nossa cidade. Mas tem tantos outros que nós poderíamos estar elencando. O Porto de Roterdã, que também é uma grande conquista, os avanços do complexo portuário do Pecém, o que vai trazer para nós um avanço significativo de recursos para poder desenvolver a economia do estado do Ceará. Nós temos outras, como por exemplo, a educação, que tem sido uma conquista permanente do governador Camilo Santana, de forma que este processo eleitoral está iniciado. Nós tivemos agora uma reunião com a bancada de deputados dos nossos parlamentares e secretários, os deputados federais, os deputados estaduais, o senador, os nossos secretários de Estado, para discutir a tática eleitoral e construir para nós a condição de garantirmos a tática eleitoral aprovada no Congresso. Lá nós aprovamos que a defesa da reeleição do governador Camilo Santana, junto com Lula, portanto, Lula e Camilo, nossa principal bandeira e estratégia, manter a vaga de Senado, e aí nós discutimos que vamos discutir no segundo momento qual o nome para esta vaga. Temos excelentes nomes elencados para o debate, tem um nome do próprio senador José Pimentel, da deputada Luiziane Lins, do deputado José Guimarães, do secretário Nelson Martins. E aí no segundo momento nós discutiremos a equação do melhor nome que unifique, fortaleça e crie laço para garantir a vaga de senador. E manter e ampliar a vaga de deputados federais de 3 para 4, da mesma forma que manter aí um perfil de 4 a 5 deputados estaduais, que esse é o histórico de deputados que nós conseguimos eleger. Portanto, é um processo aberto. Nós vamos ter agora, o próximo passo será a reunião do Diretório Estadual e, a partir do Diretório Estadual, criar o GTE, a Comissão Eleitoral, e trabalhar para a nossa tática eleitoral ser vencedora junto com o nosso governador. Venha conosco, compartilhe, curta, comente a nossa live. Está aqui a nossa fanpage e
você nos ajuda a chegarmos a 20 mil curtidas. Então, presidente, o militante hoje, simpatizante, petista, filiado ou não, o que ele deve fazer? Como é que ele enfrenta esse golpe hoje? Nas mídias sociais ou nas ruas, com os amigos? O que ele pode fazer hoje para enfrentar esse golpe? Você tem, sem sombra de dúvida, a inteligência, o discernimento e a vontade de poder comparar o que tinha e o que tem. A partir desse quadro comparativo, é possível você elaborar mecanismo de participar das lutas, das mobilizações, das mídias sociais, dos eventos, enfim. Você tem uma arma fundamental, que é a sua consciência, a sua capacidade crítica, a sua capacidade elaborativa, mas, sobretudo, a vontade de construir o reencontro com a sua vida. Venha conosco, participe, mobilize e fortaleça essa ação de massa contra os golpistas e contra o golpista Michel Temer. E qual a sua mensagem de encerramento? Aqui, próxima semana nós voltaremos com mais perguntas e mais questionamentos. Bom, esta semana nós vamos ter um feriado que vai interromper a semana, o feriado tradicional familiar brasileiro, dia de finado, dia de homenagear os nossos familiares, os nossos heróis, os nossos mitos, aqueles que estão num plano superior, mas trazer um sentimento de alegria, de renovação, mas sobretudo de certeza que nós juntos somos muito fortes. E na luta, juntos, conseguimos muito mais. Um forte abraço, venha conosco, compartilhe, está aqui nossa fanpage e vá curtindo e vamos chegar às 20 mil curtidas. Junte-se ao PT nessa luta.